E a terceira pergunta e última é: como refutar a teologia da prosperidade? O senhor poderia nos responder, evangelista? Muito bem, professor Jefferson Nascimento e todos os inscritos do canal Gutas Teológicas. Finalmente, a última pergunta: como refutar a teologia da prosperidade? Nós já vimos o que é, claro que de maneira bastante sintética, visto que é um assunto vasto. Após esta resposta que darei a esta terceira pergunta, eu vou apresentar 3 obras que ajudarão aqueles que quiserem se aprofundar mais no tema. Mas a terceira pergunta é: como refutar a teologia da prosperidade? Nós entendemos que não há autoridade maior em questões de refutação aos falsos ensinos do que as Escrituras Sagradas. Então vejamos alguns textos que derrubam as falácias da teologia da prosperidade. Quando nós olhamos no Novo Testamento, nós temos uma figura que se destaca não somente pelo ministério profícuo que ele exerceu, pelas suas cartas escritas, mas pelo seu testemunho de vida, que é o apóstolo Paulo. E o apóstolo Paulo seria por si só uma testemunha contra a tal teologia da prosperidade. Se você ler a segunda carta aos Coríntios, capítulo 11, versículos de 23 a 27, o apóstolo Paulo ele vai falar de algumas agruras que ele passou durante a sua vida e que você vai entender que, pelo olhar da teologia da prosperidade, o apóstolo Paulo não foi um homem próspero. A palavra de Deus, ela deixa isso muito claro quando lemos esta relação de coisas que ele enfrentou ao longo da vida. E vamos ver, porque a palavra, ela consubstanciada pelas Escrituras Sagradas, ela tem um valor extraordinário. Segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, eu ainda estou utilizando a versão King James. Os textos que eu estou usando para responder é versão Almeida Revista e Atualizada. Mas agora nós vamos ler na versão King James, segundo aos Coríntios 11, de 23 a 27. São servos de Cristo, eu ainda mais. Me expresso como se estivesse enlouquecido, pois trabalhei muito mais, fui encarcerado muitas vezes, fui açoitado mais severamente, em perigo de morte várias vezes, 5 vezes recebi dos judeus 39 açoites, 3 vezes fui espancado com varas, 1 vez fui apedrejado, 3 vezes sofri naufrágio, passei o dia e uma noite exposto à fúria do mar, muitas vezes passei por perigos em viagens, perigos em rios, perigo entre assaltantes, perigo entre meus próprios compatriotas, perigos entre os gentios, perigos na cidade, perigos no deserto, perigos no mar, perigo entre falsos irmãos. Trabalhei arduamente por diversas vezes, fiquei sem dormir, passei fome e sede e muitas vezes atravessei longos períodos em jejum, suportei frio e nudez. É uma extrema contradição que um homem que mandava os seus aventais e lenços para serem postos sobre os enfermos e sobre os endemoniados, e eles eram curados, fazer uma declaração dessa parece ser contraditório. E isso aí, com certeza, a teologia da prosperidade não aceitaria. Uma outra coisa que observamos, o apóstolo Paulo, é que na primeira epístola a Timóteo, capítulo 5, versículo 23, ele fala das frequentes enfermidades de Timóteo. E aí, por que Paulo não o curou, visto que ele tinha da parte de Deus essa autoridade, esse poder?
Ele diz na 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 20, Trófimo deixei doente em Mileto. Por que ele não curou a Trófimo também? Porque ele não era adepto da teologia da prosperidade. E aí eu chamo você para um texto onde o apóstolo Paulo ele fala sobre prosperidade financeira. Olhe para Filipenses, capítulo 4, versículo 6. Ele diz, não andeis ansiosos por coisa alguma, antes em tudo sejam os vossos pedidos conhecidos diante de Deus pela oração e súplica com ações de graças. Observe que ele não manda aqui os irmãos decretem, determinem, façam nada disso. Ele diz apenas que eles façam conhecidas diante de Deus as suas necessidades. Observemos ainda na mesma epístola aos Filipenses, capítulo 4, os versículos de 11 a 13. Não digo isto por causa de necessidade, porque já aprendi a contentar-me com as circunstâncias em que me encontre. Sei passar falta e sei ter abundância. Toda maneira e em todas as coisas estou experimentado, tanto a ter fartura como em passar fome, tanto em ter abundância como em padecer necessidade. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. É mais um texto que o apóstolo Paulo contraria a teologia da prosperidade. Ele fala aí em ter abundância, ter falta, passar fome e ter fartura, ter abundância e padecer necessidade. Ele diz que tudo posso, tanto passar fome como estar farto, tanto ter abundância como passar necessidade. Mas ainda observe que, refutando a teologia da prosperidade, nós ainda temos o versículo 19 do mesmo capítulo 4 de Filipenses. Ele diz, meu Deus suprirá todas as vossas necessidades, segundo as suas riquezas em glória, por Cristo Jesus. É interessante, quando nós observamos isso, entendemos que o apóstolo Paulo, ele dependia de Cristo Jesus. Agora observem, porque eu vou apresentar os dois últimos textos do apóstolo Paulo falando sobre a questão da prosperidade financeira, refutando a teologia da prosperidade, que encontramos na primeira epístola a Timóteo, capítulo 6, versículo de 7 a 10, ele diz, porque nada trouxemos para este mundo e nada podemos daqui levar. Tendo, porém, alimento e vestuário, estaremos com isso contente. Mas os que querem tornar-se ricos caem em tentação e em laço, e em muitas concupiscências loucas e nocivas, as quais submergem os homens na ruína e na perdição. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, e nessa cobiça alguns se desviaram da fé e se traspassaram a si mesmos com muitas dores. Veja que o apóstolo Paulo ele está dizendo que a vida deve ser vivida com contentamento, desde que tenhamos o que comer e o que vestir. E ele diz aí que os que querem se tornar ricos caem em tentação e em laço e em muitas concupiscências loucas e nocivas. Veja que muitas vezes nós temos vários testemunhos de pessoas que, seguindo a orientação da teologia da prosperidade, buscam a riqueza dessa forma que o apóstolo Paulo está mostrando aqui e terminam nessa condição de desviados da fé e traspassados com muitas dores. Por fim, vejamos a recomendação do apóstolo Paulo para os ricos, porque nós entendemos que a riqueza ela pode vir proveniente de trabalho, proveniente de muito estudo, proveniente de muito esforço. E o apóstolo Paulo ele não ignora que existem os ricos. E aí
na mesma 1 Timóteo capítulo 6, versículos 17 a 19, ele diz: manda aos ricos deste mundo, porque na verdade essa riqueza material ela só serve para este mundo, que não sejam altivos, arrogantes, prepotentes, nem ponham a sua esperança na incerteza das riquezas. Quantos milionários que nós já tomamos conhecimento que se tornaram miseráveis? Ele diz: mas em Deus, que nos concede abundantemente todas as coisas, para delas gozarmos. Devemos entender que todas as coisas procedem de Deus, com o fim de que nós venhamos a nos alegrar. Mas lembrando do princípio que devemos estar contente com o que temos, para comer e para vestir. E ele continua: que pratiquem o bem, que se enriqueçam de boas obras, que sejam liberais e generosos, entesourando para si mesmos um bom fundamento para o futuro, para que possam alcançar a verdadeira vida. Ou seja, o apóstolo Paulo ele tinha a consciência de que as coisas que temos aqui são para ser desfrutadas aqui, mas que nós não devemos nos apegar nem viver numa busca insana, louca pela riqueza, e que é exatamente o que a teologia da prosperidade ensina. Concluindo, eu disse que ia indicar livros para você se aprofundar neste assunto. O primeiro deles é esse aqui: Evangélicos em Crise, do pastor Paulo Romeiro, que também é o autor do livro Super Crentes, todos dois pela Mundo Cristão. Tanto no Super Crentes, e no Super Crentes ele vai mais a fundo na questão da teologia da prosperidade, e nesse Evangélicos em Crise ele foca na realidade da crise geral que a igreja brasileira atravessa na fé. Aqui eu tenho outro livro do mesmo autor, Decepcionados com a Graça, Paulo Romeiro. Aqui ele vai nos falar sobre a teologia da prosperidade, mas precisamente a respeito da Igreja Internacional da Graça. E por fim nós temos aqui de David Allen Bledsoe o livro Movimento Neopentecostal Brasileiro, um estudo de caso. Aqui ele focaliza mais a Igreja Universal do Reino de Deus. Então, está posto, meus amigos e meus irmãos, este tema, de forma resumida, claro, porque ele é um tema vasto, nós precisaríamos de muitas horas de estudo para nos aprofundar mais. Mas leiam a Bíblia e leiam essas literaturas que eu apresentei e outras que existem no mercado. Amém, evangelista Amós. Gostaria de agradecer por essas sábias palavras que vai edificar muitas vidas e está edificando muitas vidas. E agora gostaria das considerações finais do Senhor, tá certo? Se eu poderia nos trazer as considerações finais, em nome de Jesus. Então, professor Jefferson Nascimento, um forte abraço. Que Deus continue abençoando o canal Gotas Teológicas. E mais uma vez lembro aos amigos e irmãos que se inscrevam, ativem o sininho da notificação e deem o seu like. Que Deus em Cristo abençoe a todos rica e abundantemente, em nome de Jesus.